Olá, aquele abraço para vocês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Farol Tricolor. É tempo de férias, mas notícia não tira férias. Então nós vamos acompanhando, tem renovação, tem goleiro da base bem situado e com contrato renovado. As meninas estão aí participando de torneio internacional. E, Uhum. acima de tudo, a grande notícia é que o Farol Tricolor antecipou na semana passada. Ninguém passou isso aí, mas a minha fonte estava quentíssima e justamente o Bahia adquirindo o passe de Nicolas Acevedo. O Nico Acevedo, que esteve aqui no primeiro período, teve uma contusão seríssima, mas recuperou-se e por sua qualidade, por sua valentia, por sua identificação com as cores tricolores, tem seu passe adquirido. O Bahia iniciou a negociação nesse sentido e contrato renovado. Não é isso mesmo, Diego? É isso aí, Acevedo. Meu pai falou, como a gente sempre falou, de passe, né? Hoje em dia se fala mais em direito econômico, de acordo com a nova É, legislação, é mas teve o seu verdade. passe adquirido, tem contrato definitivo com o Bahia, né? E é uma notícia muito boa, né? Porque eu tava até brincando aqui num grupo. Que a gente tem muitos volantes que marcam pouco, né? E Isso, o isso. Acevedo é um volante que marca muito e precisamos de um volante que marque muito como o Acevedo, de preferência que venha mais um para reforçar esse elenco. Da gente vai falar também da Libertadores, pai, notícias aí sobre o posicionamento do Bahia no sorteio, né? Teve um grupo, vamos dizer assim, uma quantidade de tweets sobre o assunto e essa noite Elton Serra postou a notícia que a gente vai trazer aqui também para compartilhar com a galera de casa sobre esse assunto, já encaminhando o Bahia já num determinado posicionamento que é mais provável no sorteio que acontecerá essa semana para as fases iniciais da Libertadores. Mas antes disso, vamos tocar nossa vinheta, como é de praxe, para a gente iniciar mais esse farol tricolor que está chegando. Olha a vinheta aí. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, tá aí o nosso botãozinho de inscrição para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e dá uma olhadinha também no nosso clube de membros para você fazer parte e ter notícias todos os dias atualizadas, tanto da assessoria de imprensa do Bahia quanto dos principais veículos de imprensa nacional, estadual e nacional, porque a gente também sempre fica atento ali para o Globoesporte.com, que tem todas as notícias atualizadas, para a Rádio Itatiaia, que faz um trabalho muito legal também de notícias atualizadas, né? E a Sim. gente está sempre trazendo e interagindo também com meu pai. Eu falava na época dos jogos, antes, durante e depois dos jogos, mas aqui é antes, durante e depois de cada notícia que vai surgindo, tanto na mídia alternativa quanto na mídia oficial, que a gente vai trazendo aí e conversando e tentando tatear, né, pai? Porque nessa época aí vem muito jogador que está quase fechado, muito jogador que já está palavrado, mas também vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a informação também que o nosso amigo João Gabriel Leiro, lá do Info Bahia, trouxe, que o Bahia já teria, sim, jogadores acertados, né, Sim. para a temporada, mas ainda assim, sem confirmação de nomes, mais aquela movimentação, mas estamos sempre acompanhando e atualizando a galera do Farol, tanto lá no nosso grupo do WhatsApp, do Clube de Membros, quanto aqui, pai. Perfeito, perfeito. E era de se esperar. A gente sempre acompanha o trabalho dos amigos, também Uhum. como você citou, a Itatiaia, também na ESPN, a gente pega muito material também na Sim, ESPN. verdade. No lance, que continua sendo um elemento importante em Sim, termos de informação. sim. E o que a gente traz é justamente isso. E o que o Leiro trouxe tem todo a síntese do que a gente imaginava. Não era possível que, com o péssimo segundo turno que o Bahia fez, o Tricolor ainda fosse começar agora contatos para a contratação de É jogadores. isso aí. Não é? Não podia ser assim. É lógico que algumas situações não estão definidas, é claro que algumas situações estão entaboladas, como se diz em outros tempos, Sim. há negociações avançadas também, mas há de ter alguma coisa encaminhada, e até porque o Bahia vai participar, e a gente daqui a pouco fala um pouquinho do resumo do calendário de 2025, é sempre importante, os amigos perguntam, bem, quando é que vai ser mesmo Copa do Brasil? Vem cá, como é que vai ser Isso aí. Campeonato Baiano de... Então a gente tem um resuminho breve, só para que vocês vejam que o Bahia não pode contar, como dizia minha avó em outros tempos, com a conta do chá.
Tem um goleiro que veio da reserva do Grêmio. Pode ser que o Bahia utilize e ele pode ser útil. Não tem esse condicional. É bom goleiro ou não é? É bom zagueiro ou não é? É bom meio-campo ou não é? É bom lateral ou não é? É bom atacante ou não é? Ah, é o melhor que tem, aí já é mais difícil. Mas é um jogador que chega e você diz assim: bom, chegou, não é? Como chegou Gilberto, por exemplo, Sim. não é? Como chegou Santiago Arias. O próprio mais desconhecido entre eles, que custou uma fortuna, a maior transação feita em termos de jogador pelo Bahia, que veio meio assim, meio tanto, e hoje é o artilheiro do time, não é? O Lúcio Rodrigues. Sim. Então, são coisas que a gente vê assim, há algo de encaminhado nesse processo, como existia no caso do Lúcio Rodrigues. E a gente está na expectativa. E essa boa notícia de hoje, justamente do bom e do importante jogador que é meio-campo, como você disse, que é marcador, que passou um tempo difícil, a gente bem sabe disso. O Nicolas Acevedo, o Nico Acevedo, jogador de muita importância, jogador que o Bahia não tem no meio-campo, pelo menos entre os profissionais. Está aí o que o Bahia mandou para a gente, a assessoria mandou para a gente. Pois é, notícia já oficial, Nicolas Acevedo com um Sim, contrato muito longo, né? Bahia fazendo um contrato sim, aí até 2029, tá aí na arte do 29. Bahia, né? Isso. A informação aí de Nicolas Acevedo, contrato definitivo com o Bahia, não foram divulgados valores, Não. né? Mas é um jogador que já pertenceu ao Grupo City, estava vinculado ao New York City, emprestado ao Bahia, teve seu empréstimo renovado, fez o seu tratamento todo aqui por nossas bandas e agora tem um contrato definitivo com o Bahia. Um jogador que ainda é jovem, é bom a gente lembrar, né? Ele, 25 anos. apesar de já estar aqui há 2 anos, ele chegou quando tinha 23 e agora tem 25, como meu pai acabou de falar. Então, é um jogador que tem muito futuro pela frente. Jogador que eu, particularmente, gosto muito. Meu pai sei que gosta muito Também. também do futebol Sempre, dele. E é um sempre. jogador que morde, né? Um jogador que Ah, está sim. presente ali, que dá outra força ali ao meio de campo do Bahia. Muito importante. E ainda acho que o Bahia precisa de outro volante, né, até para fazer esse papel ali com Acevedo, né, e deixar talvez Caio Alexandre e Jean Lucas mais como segundo jogador, né, um pouquinho mais à frente, ter uma outra referência ali para essa primeira posição ali com Acevedo, mas é uma contratação que me deixa tranquilo, porque ter Acevedo, como a gente teve no final do campeonato, faz muita diferença. Aquela sequência daquela draga que o Bahia teve ali pelo meio do campeonato e tudo, talvez a Acevedo ali desse um agitado em um jogo ou outro e a gente não tivesse aquela sequência tão ruim como teve. Mas estamos aí com o Acevedo oficialmente do Bahia, pai, contrato definitivo até 2029. É verdade, é verdade. Ele que chegou aqui no Bahia em 2023 e mostrou desde cedo que, embora seja um marcador nato, ele tem qualidade técnica de lançamento, algumas vezes de finalização e de saída de toque de bola, o tal toque de bola que tanto se fala que é um padrão Grupo City, ele sabe sair do meio campo tocando. E Sim, um outro detalhe, a presença de Acevedo no meio campo, do Nico no meio campo, pode requalificar o próprio Caio Alexandre, porque o Caio Alexandre ficava muito naquela de tomador de bola. O Acevedo é mais do combate, o mais do combate. E ele sim. sendo mais do combate, o Caio Alexandre estando mais aliviado de uma dessas atribuições, ele pode voltar a repetir o que foi seu jogo no Fortaleza e também logo que chegou aqui ao Tricolor. E mais adiante, é como eu disse, vamos participar de muitas competições, tem lugar, de repente, no mesmo dia, para Nicolas Acevedo, para Caio Alexandre, para Jean Lucas e Everton Ribeiro. Outros dias, Caio Alexandre, Nicolas Acevedo, Everton Ribeiro e lá na frente, Ademir, Rodrigues, Lúcio Rodrigues e Biel. Então, aí o treinador trabalha. Aí o Exatamente. treinador trabalha. Nós É vamos que ruim é vamos. ficar reclamando disso aí, porque Não é? muita opção. O Bahia tem. A gente falava muito isso, né? Eu batia muito nessa tecla Sim. que o Bahia, O apesar de tempo falar todo, tanto falou. de elenco enxuto, que o Bahia tinha Sim. alternativas, tinha possibilidades, né? Uhum. Então, a gente vai estar tá acompanhando de perto aí e ver que a partir daí a gente, por enquanto, não tem informações de saída, só de um suposto assédio ali a Gabriel Xavier,
de algumas equipes estão buscando a contratação dele, mas o Bahia parece que vai mantendo seus principais jogadores e dando sinais de que pretende reforçar essas posições-chave, muitas das quais a gente já falou aqui bastante no nosso Farol Tricolor sobre o assunto, né? Pai, você ia trazer informações sobre o calendário, não é isso? Pra gente isso. ter uma visualização assim de quando a gente vai conseguir, quando a gente vai ter compromissos no ano que vem e alguns compromissos já decisivos no mês de fevereiro, como nesses jogos das fases iniciais da Copa Libertadores. Pois é, a CBF, para interromper os jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes, que vai ser no meio do ano, botou os estaduais para um período menor no calendário do nosso futebol. Vai haver o início dos estaduais em 12 de janeiro, e o final será em 26 de março. Estaduais iniciando em 12 de janeiro e terminando em 26 de março. A Copa do Brasil, de 19 de fevereiro a 9 de novembro. O Brasileirão Série A, primeira divisão, claro, de 29 de março a 21 de dezembro. E a Libertadores, de 5 de fevereiro a 29 de novembro. Então, percebam que nesse calendário existem períodos em que as competições são diferentes e o calendário está encaixado por ali. Por exemplo, em fevereiro tem Copa do Brasil, em fevereiro tem Copa Libertadores, Brasileirão Série A tem março, Copa Libertadores tem março, Copa do Brasil tem março. E os estaduais vão até 26 de março. Então, é preciso, por exemplo, 4 goleiros. 4 goleiros que disputem posição entre si. Aí é com treinamento, vamos ver o que é mais velho, quem está melhor, papapá. Mas 4 goleiros titulares. Tantas vezes se colocou 3 goleiros aí, vai jogar Libertadores, tem que ir com 3 goleiros. 3 um em campo, claro, e 2 no banco. Então, é um calendário bem assim. O Bahia tem essa vantagem enorme de disputar competições já com uma sequência. Por exemplo, quando a gente fala de Copa do Brasil, o Bahia vai entrar justamente na terceira fase. Bom, aí já tem um tempo para respirar. Campeonato Baiano, o Bahia vai disputar pelo menos 2 a 3 rodadas iniciais com um mistão base sub-20. Isso aí. Então, em cima disso, tem que ter um elenco qualificado, para não ficar, porque botou o sub-20? Tem que botar um sub-20 para as cabeças, com goleiro experiente, notadamente, para o reserva do sub-20 ir aprendendo mais, com um bom zagueiro, preferencialmente experiente, um atacante experiente, o meio-campo experiente, e o resto bota a garotada para jogar. Então, é preciso qualificar o elenco, também quantificando esse próprio grupo. Esse é o grande detalhe. Não adianta, tem um meio de campo muito bom, dos melhores do Brasil, antes de começar o Brasileirão, eu se dizia isso. Tudo bem, mas tem que ter alternativas boas para isso. Eu não estou contando, como diz Rogério Ceni, eu não estou podendo contar com Biel. Ora, quando você tem Biel, não bota para jogar, velho. Qual é a onda? Qual é o barato? E não pode ficar improvisando em Libertadores da América, em Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, durante todo um campeonato, um meia atacante do lado esquerdo da defesa como lateral. Deu conta, originalmente ele foi dessa posição, mas não cabe em certames de alto porte improvisações o tempo todo. Ou, como eu costumo dizer, fazer gambiarra. Você pode até um dia, no improviso, fazer uma gambiarra do seu apartamento, na sua casa, numa instalação. Vou fazer aqui enquanto eu não chamo o eletricista de minha confiança. Depois, meu velho, não pode viver na gambiarra o tempo todo, porque senão o problema pode ser bem grave. Literalmente, uma hora a casa cai. Sem dor pega fogo. Pois é. Deixa eu pedir mais uma vez a galera aqui para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E como a gente está falando de qualidade, de necessidade de ter um time forte, um time consistente para a Libertadores, deixa eu trazer aqui essa notícia que foi muito falada entre ontem e hoje, aí de que pote o Bahia estará na Copa Libertadores.
E veio inicialmente essa notícia aqui deixa eu trazer só essa informação aqui, ó. Informação aí de quem está classificado para essas fases iniciais, para a chamada pré-Libertadores, que é o Boca Juniors, né? O campeonato argentino não estava definido ainda. Acabou que o River conseguiu uma vaga direta para a fase de grupos e o Boca Juniors está classificado para essa pré-Libertadores. E aí veio logo aquela questão: será que o Bahia já pode enfrentar o Boca na segunda fase? Não, não é bem assim. Essa que é a notícia agora da noite. Pode, teoricamente, mas existe uma questão aí de sorteio de pote 1, de pote 2, porque a tendência que foi divulgada, inclusive, por Elton Serra, considerando o ranking dos times, né, é que o Bahia estaria no pote 2 nesse sorteio. O Boca está no pote 1, né, com certeza pelo ranking que tem, e o Bahia estaria no pote 2. Só que começou aí um debate a partir dessa notícia aí do Leonardo, que ele pesquisou lá junto à Copa Sul-Americana, ele é jornalista da imprensa também, e ele trouxe essa informação aí, que foi muito divulgada, né, passou a ser falada aqui também, cá nas nossas bandas, aqui, inclusive porque Elton Serra, que é um jornalista que está trabalhando inclusive na ESPN, né, tem passagem por diversos veículos de comunicação daqui, é um cara muito confiável, né, muito respeitado, ele tinha antecipado que o Bahia estaria no pote 2, e aí veio essa notícia que foi um tanto surpreendente, né, de que o Bahia, na verdade, ele poderia ficar no pote 1, de acordo com a informação que foi trazida por ele. A notícia foi essa, deixa eu ler aqui para a galera de casa. A notícia é que ele teria procurado, Leonardo Daí, ele teria procurado a Conmebol, né, e que os times que não tivessem situação definida nos seus campeonatos, né, lembrando que o sorteio vai ser essa quinta-feira, então os times que ainda não estão definidos como classificados para a Libertadores, eles entrariam no pote 2. E aí, no pote 1, estariam, dentre os times que já estão definidos, aqueles que têm melhor ranking. E com isso, o Bahia sairia do pote 2 e viria para o pote 1. Então, essa notícia circulou bastante, muita gente comentando, né? E ela era meio assim que dissonante com o que Elton Serra tinha trazido. E aí o pessoal inclusive marcou lá no Twitter, né, lá no X, Elton Serra, e agora à noite Elton Serra disse que entrou em contato, essa notícia é quente, agora de noite mesmo, estamos gravando aqui na noite da segunda-feira, Elton Serra entrou em contato lá com os contatos dele na Conmebol, e aí ele traz essa informação que está aí no site da ESPN, deixa eu trazer aqui para a galera de casa também, que foi informação super nova aqui que Elton compartilhou primeiro nas suas redes sociais e agora já está no site da ESPN. Deixa eu passar também para você, pai, para você acompanhar aqui comigo, mostrando um pouco dessa confusão que a gente sabe que são essas organizações da Conmebol, muitas vezes caem para essas incertezas aí, né, certas atitudes estranhas, e coloca lá Elton Serra na notícia que as regras da Conmebol devem pôr Bahia e Corinthians no pote 1 do sorteio. Ou seja, assim sendo, porque teria aquela situação que o jornalista Leonardo Daí trouxe, então o ranking da Conmebol seria fundamental para dividir os potes, mas os que não estão definidos ainda nos seus campeonatos são 2. O campeonato boliviano, que deve ter definição agora na quarta-feira, ou seja, vai ser definido antes do sorteio de quinta, mas o campeonato colombiano só deve ter definição no final da semana. Então, os times que são representantes da Colômbia, eles, apesar de terem um ranking melhor do que o Bahia, eles terminariam no pote 2 porque não houve a definição antes do sorteio. Essa foi a informação trazida pelo jornalista e que Elton Serra também tratou com Frederico Nantes, aqui ele está dizendo, diretor das competições da Conmebol, e a partir dessa informação de que os times que não têm definição estarão no pote 2, né, a equipe colombiana que vai se classificar, que vai ser Tolima ou Milionários, iria para o pote 2, e quem iria para o pote 1? O Bahia estaria no pote 1, então só para lembrar, nesse primeiro momento, aí a configuração, já tem aí a configuração dos potes, né, que aí teríamos o Bahia no pote 1, certo?
E no pote 2, ali são os possíveis adversários do Bahia, que são aí o Nublense da Strongest Bolívia, Deportes Iquique, Boston River, Universidade Central da Venezuela, Tolima ou Milionários, que iriam para o pote 2 por essa circunstância que eu expliquei. E aí os 3 classificados na primeira fase, lá dessas fases iniciais da pré-Libertadores, né? Então Bahia, teoricamente, o Bahia não enfrentaria o Corinthians já de todo modo, porque times brasileiros não se enfrentam nessa fase, Sim. mas o Bahia também escaparia ali desse confronto, que é lógico que é um confronto complicado contra o Boca Juniors. Se isso for confirmado, vamos ver se a Conmebol não muda de novo as informações aí, mas aparentemente o Bahia estaria livre desses times aqui do pote 1, o Corinthians já estaria de qualquer modo, mas o Boca Juniors, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, Independiente de Santa Fé, Melgar do Peru, né? E aí tem uma indefinição ali do último, mas o Bahia pegaria um desses times aqui no pote 2 nessa segunda fase da pré-Libertadores, pai. Ou seja, é uma notícia que aparentemente é boa pro Bahia porque teoricamente, tudo na teoria, claro que tem altitude, tem campo difícil, a gente sabe que nem sempre é assim linear esse conceito de dificuldade na Copa Libertadores, mas teoricamente o Bahia foge de alguns adversários ali potencialmente mais complicados. É verdade. Por uma análise tradicional. Sim. Eu gosto do Boca Juniors, tenho camisa do Boca Juniors. Sim. Na Argentina é um time que me agrada. Conheço a Bombonera, o estádio, ali a terra treme, mesmo o próprio estádio treme. Uhum. É sensacional, um time de muita garra, um time que realmente já foi muito interessante, mas vive o seu pior momento. Do tempo que eu acompanho o Boca Juniors, de uns 4, 5 anos para cá, o time tem apresentado uma fase abaixo do seu padrão tradicional. Continua guerreiro, continua batalhador, continua, acima de tudo, vibrante como ele sempre é, mas o nível técnico caiu e o padrão, mesmo com muito combate, com muita abnegação de jogadores que jogam com a torcida joga com o time, já mostra que não tem a mesma disposição, não tem o mesmo desempenho de tempos remotos, tempos passados. Mas, ainda assim, no continente sul-americano, ainda é respeitado. E ele tomou uma cacetada, se não me engano, 4-1 do Fortaleza, quero crer, esse ano. Eu não gosto nem de me lembrar do time que eu gosto quando perde. Não gosto nem de me lembrar do placar, mas sei que perdeu feio pro Fortaleza. Mas vamos que vamos. Beleza, deixa eu voltar aqui para a cena principal, só para pedir a galera mais uma vez que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte aí no botãozinho de seja membro do Clube do Farol para ter essa notícia atualizada o tempo todo durante o dia. O tempo todo. Mas a gente também tem algumas notícias, pai, que são interessantes. Uma delas é do Bahia, que fez uma contratação de uma considerada joia ali do América Mineiro, né? Jogador de meio de campo. Ai, como é o nome dele? Me esqueci o nome dele aqui, minha anotação falhou aqui. É o David. Eu vou ver só o sobrenome dele aqui, mas isso, é o David. Isso, vem lá do América Mineiro e segundo as informações, contratar David Martins ou Davi Martins, ainda não sei como é que ele prefere ser chamado, né? E aí ele vem do América Mineiro, jogador de meio de campo, campeão mineiro sub-17, sub-20 com a equipe do América Mineiro. Né, um jogador ainda muito jovem e que não é informação oficial, mas segundo as informações que circularam aí na imprensa, ele teria sido contratado por um valor próximo a 12 milhões de reais, ou seja, é um investimento que parece assim, não é normal se investir 12 milhões num time, assim, claro que tem o Grupo City por trás, verificando, né, prospectando, verificando talentos, mas não é um investimento normal para um jogador qualquer, é um jogador que logicamente existe uma expectativa grande formada ao redor dele, nunca vi jogar, confesso, mas é um jogador que vem ali inicialmente para o elenco sub-20 do Bahia, mas vamos torcer também, né, que Rogério Ceni fique de olho para que os jogadores sejam mais aproveitados, notadamente nesse primeiro semestre, com esse calendário extremamente apertado. Vamos ver se ele vai conseguir, né, fazer essa transição legal, porque, logicamente, como eu falei, um investimento desse não é para qualquer um. E só para falar também de jogadores promissores da base, o Bahia renovou também a contratação, o contrato ali do goleiro da base, um goleiro que tem passagem pelas seleções brasileiras de base, né, que é o Arthur Jampa.
é um goleiro que existe uma grande expectativa em torno dele, de ser um jogador que vai realmente vingar no futuro, né? Uhum. E aí Arthur Jampa também é mais um jogador que o Bahia renova contrato, né, uma contratação uma renovação que era esperada, né? Ele renovou até o final de 2027, é mais um contrato renovado com um prazo legal. Ele tem 16 anos ainda, Arthur Jampa, e ele é outro jogador em que o Bahia está investindo aí, torcendo para que dê certo. Ainda não vi também Arthur Jampa jogar, Tá vendo? mas goleiro eu sempre, quando for chegando mais perto ali do sub-20, com certeza eu vou acompanhar, até porque goleiro era a minha posição nos babas. Eu adoro ver assim as perspectivas ali dos jogadores que estão surgindo para a posição, então vou dar uma olhada também Arthur Jampa, mas as referências são as melhores possíveis, inclusive com convocações frequentes para a seleção de base. Ou seja, por enquanto, pai, a gente tem notícia de dispensa, só para lembrar, jogadores Adriel, Cicinho, Vitor Cuesta, Carlos de Pena, essas dispensas já foram confirmadas pelo clube. Algumas renovações como Danilo Fernandes, e hoje não deixa de ser uma espécie de renovação, mas uma Claro, contratação claro. definitiva, que é de Nicolas Acevedo. E aí, esse jogador contratado, esse jovem David Davi Martins, e também a renovação aí de Arthur Jampa. O Bahia continua ali fortalecendo as suas divisões de base, mas em termos de jogador contratado, a única notícia, quem passou ali no dia, foi o nosso amigo Leiro, lá do Info Bahia. Um abraço para ele, que disse que já tem notícias concretas já dentro do clube, que tem jogadores que já estão apalavrados com o Bahia, encaminhados, mas ainda sem o anúncio oficial, porque o Bahia na certa está naquele protocolo de esperar a assinatura do contrato, pai. Verdade, verdade. Você vê que tinha especulação de jogadores de toda parte, inclusive algumas coisas relativamente encaminhadas. Não é? O próprio jogador do Cuiabá, Isidro o Pita. paraguaio, pois é, o Pita. Então não veio, não foi. Ainda bem que não veio. Pelo preço aí, não é para vir mesmo. Pelo preço que era, eu tinha minhas dúvidas, e pelo preço que o Cuiabá pediu, fique com ele. Pode deixar qualquer um ir lá comprar. Não é? Tinha tanta gente interessada. Quando o Bahia disse que estava para fechar, um bocado de gente se disse interessada. Vai lá e compre. Vai lá que está aí Só para livre. lembrar, Vai a lá e notícia compre. que circulou inicialmente era com a contratação na faixa dos 20 milhões, e Cuiabá estaria pedindo quase 40 para fechar o jogador na negociação. Assim foi divulgado na imprensa. Claro que não são informações oficiais, mas essa subida de preço que meu pai destacou foi nesse aí sentido. Pois é, estamos aguardando aí os que se habilitaram a comprar. É só chegar e botar o dinheiro, não tem problema não. Bom, um detalhe também que eu quero trazer, está Sim. aqui nas minhas anotações, foi um levantamento do jornalista Luiz Teles, que o Bahia tem o Tassiano entre os meio-campistas com mais gols pelo tricolor nesse século. À frente, Preto Casagrande, grande Preto Casagrande, hoje em dia comentarista também, não é Casagrande? Com Sim. 31 gols, logo depois dele, Elias com 29, aquele meia que o Bahia tinha de muita habilidade de perna esquerda, e o Tassiano está com 26 anos. Sim. A idade dele é 29, está com 29 na marca, 29 anos. Então, já nesse campeonato, se continuar caprichando, fica no primeiro lugar entre os meio-campistas com mais gols marcados pelo Bahia nesse século. Pois é, são dados aí. Lembrando que Tassiano foi artilheiro do Bahia na temporada, né? No É fim das verdade. contas, ali, Lúcio teve aquele crescimento no final da temporada, mas a gente tem Tassiano como principal artilheiro do campeonato. Essa notícia está aí, inclusive. Tinha separado aqui também, que é de Tassiano, Biel, principal garçom da temporada. Biel, que ficou aquele tempo Sim, todo afastado, né? para E você ver, né? Tassiano, o principal goleador da temporada. Everaldo veio em segundo lugar, mas Tassiano ali destacado como o principal goleador da temporada. Aí tem alguns dados, né, trazidos pelo Globoesporte.com. E deixa eu passar aqui para meu pai também essa informação. E a gente tem aí essas informações aí de Tassiano com 15 gols, Everaldo com 11, Jean Lucas e Cauli com 9, Estupinhan, que pouco tempo teve aqui, mas fez 8 gols, e Luciano Rodrigues, que Pois é. jogou na fase final da temporada com 7 gols. E aí estão os dados também de assistência. Olha lá, Biel com 10, Cauli e Everton Ribeiro com 9, Ademir com 8, Everaldo com 6, Juba, Jean Lucas e Tassiano com 5 assistências. São os dados aí. E quem mais jogou, a gente tem ali
Caio Alexandre, Luciano Juba, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro foram os jogadores que mais atuaram pelo esquadrão na temporada, dados aí de resumo da temporada, e a gente vai continuar aqui acompanhando todas as informações que surgirem, né? Inclusive faremos uma live, estamos ajeitando aí ainda para essa semana para a gente fazer uma live bem legal, falando de quem fica, quem sai, quem deve ficar, quem deve sair, quem sabe também com alguma dessas confirmações aí de jogadores que já estariam engatilhados com o Bahia, que a gente vai trazer para vocês e debater aqui, inclusive com a presença de convidados. Algum destaque final, pai? Não, agradecer a companhia dos nossos amigos e amigas tricolores, sem dúvida alguma, fazem parte do nosso dia a dia. Continuamos trabalhando. Temos nossas lives, temos nossos vídeos, mas se vocês que fazem parte do clube de membros do Farol Tricolor, tem notícia a todo instante, todos os dias, seja sábado, domingo, feriado, à noite mais tarde, de manhã logo cedo. É só surgir notícia que seja interessante, porque o que a gente busca é que a gente busca fontes confiáveis, claro, e por parte da imprensa, não necessariamente somente a nossa imprensa daqui, os colegas que são muito bons, sem dúvida alguma, mas é que o pessoal que é correspondente da Itatiaia, correspondente do Estadão, da Folha, do próprio Globo, não é? Tem o pessoal que já faz esse trabalho por aqui, do Lance. Então, eles muitas vezes têm uma aproximação de informação, por quê? Porque certos agentes de futebol, agente no sentido amplo, agente, eu digo empresário, digo jogador, comissão técnica, árbitro, o que for, são de origem de lá, podem ser mineiros, o Zero Hora, né? Podem ser gaúchos, podem ser paulistas, podem ser cariocas, pernambucanos, do Brasil todo. Então, a gente acompanha o noticiário dos nossos amigos do Diário do Nordeste e tudo mais, todo esse pessoal, o Tempo de Minas, todo esse pessoal do estado de Minas, pessoal que tem um belo trabalho, a Itatiaia, claro que é de Minas também, e a gente traz, às vezes, a notícia sai primeiro por lá e depois a gente tem por aqui dessa movimentação, notadamente, como o Diego sempre diz, nesse tempo de intervalo, nesse tempo de para respirar, para acertar, para se recondicionar para o próximo período de trabalho, e a gente vai acompanhando. Tem muita especulação, mas tem fontes que sinalizam que, seja assim, pode até não se concretizar, mas está no caminho. Outros começam a viajar em sistema interplanetário, aí já fica mais distante para a gente alcançar. Beleza. Um abraço para todos, bora Bahia, continuem ligados no nosso Farol Tricolor. Maravilha, um abraço aí, galera. Bora Bahia. A gente volta em breve com a live aí para falar do resumo do ano e projeção para 2025. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos nós. Tchau, tchau.